A gente conversa agora com o administrador Wagner Siqueira, que é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e também é diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador. Seja bem-vindo, Wagner, tudo bem? Muito bom dia, é uma satisfação enorme estar aqui nessa comemoração de mais um aniversário da nossa regulamentação profissional, em 9 de setembro de 1965. Primeiramente, parabéns. E depois eu te pergunto, há o que se comemorar? Claro, os avanços são sensíveis, são entre que nós estávamos. Quando começou realmente o embrião da profissão em 1938, né, com a regulamentação do DASP, que conferiu ao cargo de técnico de administração, portanto de administrador, uma exclusividade, até nós chegarmos efetivamente à regulamentação em 1965, um amplo campo foi avançado. Imagine a situação quando eu me formei em 1970. Praticamente não havia livros em português. Hoje, a Bienal do Livro, que acabou ontem, você vê uma pletora, inúmeros, centenas de tipos de livros de autores, como o tema virou importante, em Brasil, e, em verdade, está pronto para recomeçar esse processo. Agora, Wagner, um cuidado que a gente precisa tomar, e o senhor bate muito nessa tecla, é na questão de não confundir livros de administração, a questão técnica, tudo aquilo que apresenta realmente a administração, com livros de autoajuda. Tu acha que ainda há esse tipo de confusão? Como se trabalhar isso? Não, há uma enorme confusão no Brasil em relação a isso. Infelizmente, alguns professores até indicam livro de autoajuda para os seus alunos. É importante que um livro de autoajuda aqui ou ali, eles são importantes para uma pessoa ou outra, mas eles não são livros de técnica, de ciência e de arte. Trabalha mais com a emoção, né? Trabalha mais com a emoção, trabalha mais com a experiência do autor, que transfere para outra pessoa uma questão que ela talvez precise naquele momento. Mas se você tem um livro de autoajuda que é fundamental, se quiser, porque o melhor livro de administração é a Bíblia. Cada página, cada versículo, cada item da Bíblia nos ensina a administração. Portanto, a leitura da Bíblia não só desenvolve dentro do espírito humano o conhecimento espiritual, mas também, efetivamente, muito de estudo de administração. Livro de autoajuda, jamais. Falando em... Chega de como fazer amigos e influenciar pessoas. Os 10 hábitos do monge inteligente, do monge executivo, são coisas realmente que são lamentáveis, porque são adotadas e colocadas nas livrarias e indicadas, muitas vezes pela academia, como se fossem livros sérios de administração, que não são. O grande problema é justamente esse tipo de indicação, né? Então chega de decisões puramente emocionais e vamos ter decisões técnicas um pouco mais, não completamente racionais, que como o senhor diz, né, as organizações não são lógicas, são psicológicas, mas é necessário esse esforço, né? E a biblioteca do CRA-RJ, principalmente a biblioteca física também, mas também a biblioteca virtual, tem muitos exemplos aí de bons livros a serem lidos, né? A biblioteca virtual do Conselho Regional de Administração realmente tem excelentes livros, inclusive tem livros clássicos que não existem mais no Brasil inteiro, e nem mesmo em bibliotecas. Nós vamos descobrir situações bastante interessantes, cito apenas uma. Celso Furtado, por exemplo, é considerado um grande economista. Poucas pessoas sabem que ele foi técnico de administração do DASP por concurso, especializado na época em organização e métodos, escreveu os primeiros textos sobre teorias de departamentalização que estão na nossa biblioteca virtual. E aí, uma pleiade de grandes autores que são textos que são imorredores. E tem textos novos também. A biblioteca virtual do administrador, ela é realmente de acordo com o tempo presente, que nós vivemos aqui no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, uma circunstância de sermos um exemplo de uma organização que caminha cada vez mais para ser uma organização pertencente à 4ª Revolução Industrial, à economia 4.0. Muito bem, e até para pesquisadores também a biblioteca é importante, né? Com esses textos clássicos, textos do DASP, de Guerreiro Ramos, que ninguém mais tem. Eu diria até que a nossa biblioteca é muito consultada, inclusive e especialmente por pesquisadores, para olharem esses autores clássicos, como Belmiro, como o próprio Guerreiro Ramos, e que tem como Dardo Vieira, né? E tem muitos grandes personagens e são muito pesquisados. A gente falando sobre biblioteca virtual, a gente
entra também no campo da educação à distância e entra a Universidade Corporativa do Administrador, que tem desenvolvido aí um papel social e profissional também incrível na vida dos profissionais da administração. Eu queria que o senhor falasse da importância de os registrados conhecerem a universidade e usufruírem desse benefício. Primeiro, é preciso que a gente compreenda o papel das universidades corporativas em geral no mundo das organizações. Isso é uma experiência que cada vez mais as organizações disseminam. Nós temos a nossa Universidade Corporativa do Administrador, que é um pouco diferente de uma organização que tenha a sua universidade corporativa. Em verdade, as universidades corporativas das empresas em geral, Josué, elas têm 3 papéis fundamentais. Um é suprir as deficiências do ensino de nível superior, de nível médio, de nível base, qualificando melhor esses profissionais dentro da empresa. A empresa, diante das dificuldades, das deficiências de ensino dos seus profissionais, coloca a universidade corporativa como um supridor dessas falhas. Assim, o segundo papel é um papel de ajustar a organização às qualificações específicas daquela empresa. Vou dar um exemplo, mas serve para todos. Por exemplo, uma empresa de caráter ferroviário, ela tem o saber ferroviário muito específico, ou uma empresa de siderurgia como a Vale, ela tem o saber siderúrgico muito importante. Então, o papel da universidade corporativa é também ajustar os conhecimentos, as competências, vamos dizer assim, daqueles profissionais que integram a empresa, dos seus empregados, à especificidade da ação de uma empresa, como um laboratório também, e por aí vai. O terceiro papel é preciso também que se diga. As universidades corporativas, ela têm o objetivo de ser uma correia de transmissão, de transferência das ideologias, dos valores da organização para aquela pessoa. É preciso que a gente compreenda que quanto maior a distorção de valores, quanto maior for essa variação de valores, maior vai ser a variação de comportamentos. Portanto, no mundo moderno, que a sociedade é tribalizada, ela é muito diferenciada, ela está muito distinta. Você pega numa família alguém que, na mesma família, com a mesma educação, frequentando os mesmos espaços, um gosta de esporte, o outro não gosta de esporte, gosta de uma bebidinha, um gosta disso, outro daquilo. Então, há uma multidiversidade de tribos. E a organização, diante disso, quer dizer, a tribalização conspira contra a eficiência da organização. O que a organização faz? Ela seleciona em função dos perfis psicológicos. Não é mais de conhecimento, de competência, mas dos perfis. Veste a camisa ou não veste? Como se fossem pessoas convertidas, aceitas das organizações. Ao escolher isso, é preciso desenvolver os credos, os valores, É como se fosse uma seita organizacional, muito semelhante aos processos que nós vemos nas igrejas fundamentalistas. Então, ele tem esse terceiro papel. O caso da Universidade Corporativa do Administrador, ela é um instrumento diferenciado porque a gente não somos de uma organização, somos de uma categoria, a gente é aberto a todos os conjuntos. Só o ano passado tivemos 32 mil alunos de curso à distância. Esse é um pequeno programa. 350 cursos. Essa palestra, por exemplo, essa conversa, essa palestra aqui ou ali, ou esse evento de hoje, vai para a Universidade Corporativa. É uma forma de aprendizagem, de educação. As pessoas fazem ensino à distância como quiserem, não só para fazer o curso, mas também para ter conhecimento do que é discutido e é feito. O segundo papel é um papel muito importante para nós, porque ele objetiva dar empregabilidade ao colega administrador. Nós estamos começando agora um novo caminho que começa a caminhar, hein, Josué? Que é exatamente a qualificação, a formação em aspectos em que a organização, que a organização escolar não tem capacitado o aluno. Quando a gente fala gestão esportiva, este é um tema que tem que explodir no Brasil. Mas a gente não tem isso. A gente tem também determinadas certificações, que já vai sair o curso, para a pessoa trabalhar na área financeira, e por aí nós vamos fazendo programas, desenvolvimento de cursos de competências específicas em recursos humanos, para garantir, para assegurar, ou para propiciar ao aluno, ao estudante, ao colega, nosso administrador, efetivamente empregabilidade. E o terceiro papel é preciso efetivamente discutir a questão de sair da perspectiva meramente tecnificante, O tecnocrata, aquele que só sabe a técnica, que só se ensina em administração, aperta botão, esse acaba sendo um alienado com poder. O técnico puro é mais perigoso do que um demagogo, um político demagogo e irresponsável, porque
porque é um técnico, é um indivíduo que usa a sua técnica para o poder. É preciso contribuir, colaborar, para que a nossa profissão, nossos colegas que participam aqui da universidade corporativa desenvolvam a sua competência de pensar, tá certo? Porque o foco do estudo da administração saiu, mas poucos professores ainda, a academia não percebeu isso, saiu do comportamento em si para o processo do condicionamento desse comportamento. Então, é preciso estudar o processo do condicionamento para que a administração se faça. Administrar não é mais o comportamento em si. Administrar é o estudo dos condicionamentos que levam a esse comportamento. Então, pensar é fundamental. O resto de informações está tudo no Google. É verdade. Né? E olha, esse tipo de informação aqui, trazida pelo administrador Wagner Siqueira, como ele disse, outras informações você encontra no Google. Agora, esse tipo de experiência somente aqui no CRA-RJ. E lembrando que no dia 12 desse mês, a gente vai ter aqui o 12º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro e o Wagner Siqueira tem ainda muito mais reflexões sobre o papel das universidades corporativas na formação, no encaminhamento dos profissionais, principalmente nos profissionais da administração, e ele ainda vai abordar mais assuntos sobre como a universidade corporativa está se preparando para fornecer todas as ferramentas aí para os profissionais registrados, estudantes também registrados no CRA-RJ, possam se preparar para o mercado de trabalho. Agora, Wagner, eu queria abordar duas questões aqui com o senhor. São dois quadros que o senhor participa aqui, que é Ponto de Vista e o Pinga Fogo. E aí são temas recorrentes, temas que estão acontecendo aí o tempo todo e a gente sempre bate nessa tecla do envolvimento do profissional da administração nos temas atuais. O profissional da administração precisa se envolver mais? O senhor sente isso ou está satisfatório? Não, não está não. É muito baixa a participação da profissão em si como um todo e dos colegas em particular na discussão dos problemas do cotidiano. É preciso estimular, né, cada vez mais a profissão a discutir esse dia a dia, porque é na falta d'água, na bica daquela pessoa que se discute o processo de gestão de saneamento. E se nós não discutirmos as repercussões institucionais, políticas, do cotidiano que existe, nós não estaremos dando uma enorme contribuição que a profissão precisa e deve dar ao desenvolvimento da gestão pública e das empresas particulares. Acho que o nosso nível de engajamento ainda é muito tímido. Quando eu participo desses dois quadros, é no sentido de contribuir com uma pedrinha, com um tijolinho aqui na construção desse edifício, para que os temas do cotidiano sejam efetivamente discutidos. Às vezes, a gente tem um grupo muito qualificado, muito preparado em determinado tema, mas ele não percebe, ele fica se reunindo, discutindo, debatendo, muito sob o ponto de vista técnico, e tem que ser. Mas quais são as repercussões, as implicações que aquela técnica tem na sociedade como um todo, no cotidiano das pessoas? Nós não discutimos isso. Tem que botar na prática. O técnico acaba sendo efetivamente alguém que fica discutindo em si mesmado, em si mesmo, e não efetivamente na transformação da sociedade. O papel do administrador é melhor. O problema do Brasil é gestão, Josué. Em qualquer área que você olhar, entre outras, econômico, social, político, tudo certo. Mas é gestão. E o profissional de administração tem que participar do cotidiano, oferecendo o seu conhecimento técnico para a resolução de problemas concretos no conjunto da sociedade, do cidadão, da empresa e da gestão pública. Então agora eu quero que o senhor deixe uma mensagem final, um convite para o administrador para entrar aí de cabeça nas questões da nossa sociedade. É exatamente na linha que eu estou lhe dizendo. Não há dúvida que a nossa profissão tem que exercer esse papel de agente de transformação social, contribuir com outras profissões, não é apenas o administrador, para reflexão e para análise no campo nosso da gestão, para transformar. Não adianta só dizer, é preciso fazer. Quando a gente diz aqui que o Conselho do Rio é uma organização, olha, com todas as restrições de Tribunal de Contas, da área pública, da administração pública, que tem, né, uma gestão 4.0, o colega que já está me vendo pela televisão, ou pela nossa TV Play, ou que faz o seu cadastramento, que trabalha efetivamente com o administrador, sabe disso. A profissão avançou muito. Desde que me formei, eu tenho 49 anos de formado, é muito tempo, né? 1970. A profissão teve avanços ponderáveis, mas muito mais falta a crescer. Não há país desenvolvido que não tenha, que não dê valor, que não dê como protagonismo à gestão.
Eu diria até que é um indicador de desenvolvimento econômico. Quanto mais desenvolvido o país, mais importante é a gestão. Quanto menos desenvolvido o país, menos ele se foca em administração. O Brasil tem grandes problemas, porque no dizer do Drucker, que é uma frase perfeita, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. As dificuldades do Brasil, nós perdemos 45 anos, desde a crise do petróleo de 73, que o Brasil não cresce. E isso por conta de má gestão. Há um problema sério de gestão e que a profissão precisa sair efetivamente da sua área de conforto e ir para a luta do cotidiano. E a luta do cotidiano é fazer plaquinha, é oferecer proposta, é trabalhar nesse sentido, é profissionalizar a gestão das organizações em geral. Wagner Siqueira, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado, um abraço.